E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Amém? Podeis tomar assento. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Apóstolo Pedro, ele diz: olha, isto é o que falou o profeta Joel. Estava lá em Atos dos Apóstolos, ele diz: o que está acontecendo hoje é o que falou o profeta Joel. Está se cumprindo. O Espírito de Deus está vindo sobre velhos, sobre jovens, e os jovens terão visões. Podemos dizer que no mundo há dois tipos de pessoas. Quantos tipos de pessoas nós temos no mundo? Dois tipos de pessoas. Uma pessoa que tem visão e uma pessoa sem visão. Há pessoas que conseguem ver e há pessoas que não conseguem ver. Uma pessoa com visão, ela enxerga além do seu tempo. São pessoas que não se amedrontam com as suas limitações. Têm os olhos voltados para o alvo certo. Pessoas que têm visão, ela tem o olhar voltada para o alvo certo. Investe naquilo que viu e crê. Como que ela investe? Ela investe naquilo que o seu olhar está levando ela muito além. Ela consegue ver o que muitas pessoas não estão conseguindo ver. E se livra dos empecilhos para conquistar as promessas de Deus. Algo mais difícil é ver os empecilhos, mas saber como se livrar deles. Os problemas se levantam e como sair de todos esses problemas, de como ir além desses problemas. Então a palavra, ela vem e ela não é apenas para alguns. Diz: olha, há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Sempre que fala de jovem, está dizendo, haverá uma continuidade, haverá alguém que dê continuidade. Os velhos, eles vão continuar sonhando, mas os jovens, eles terão visões que lançarão eles muito além do nosso tempo. E para que possamos crer naquilo que Deus ainda está fazendo e aquilo que Deus tem para fazer. A palavra do Senhor em Lucas capítulo 8, versículo de número 41, diz assim: eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E aí a palavra, ela muda. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, as multidões te apertam, te pressionam, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz.
Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus estava andando, sempre há uma multidão querendo ver milagres. E isso é que estava acontecendo no ministério de Jesus. Onde Jesus ia, havia uma multidão, porque havia uma grande probabilidade de acontecer um grande milagre onde ele estava. E a Bíblia diz o seguinte: havia um homem, Jairo, príncipe das sinagogas, e tinha uma única filha, e essa única filha tinha 12 anos. Aí continua mudando o assunto. Jesus agora, ele vai tratar do assunto de uma outra mulher. Jairo se chega a ele, estava ali vencendo a multidão, mas ele agora vai tratar com uma mulher que alguém lhe tocou. E essa mulher, há 12 anos, sofria de um fluxo de sangue. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e perguntamos: por que a menina tinha quase 12 anos, a mulher tinha 12 anos? 12 anos representa governo. O governo da sua vida, da vida desta mulher, da filha deste homem. Este homem tinha apenas uma filha, e ela estava chegando à plenitude. Essa mulher tinha perdido a sua plenitude. Uma criança estava chegando à sua plenitude, tinha 12 anos. E uma mulher tinha perdido a sua plenitude. 12 representa governo, aquilo que governa, aquilo que domina. 12 discípulos, 12 tribos, 12 tribos, e tudo vai tendo um simbolismo. Aquela mulher há 12 anos, ela sofria. Ela estava perdendo a plenitude da sua vida. E ela vai buscar Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E ela, na sua simplicidade, ela disse: é muito difícil chegar próximo a Jesus, mas se eu tocar nas suas vestes, eu vou sarar. Eu não preciso ter uma intimidade com Ele, mas se eu tocar nas suas vestes, eu vou sarar. E Jairo, ele sai do seu alto posto e vai ter com um homem que está aparecendo agora. A sua fama vinha crescendo, e esse homem Jairo, ele diz: eu tenho uma única filha, e ela está morrendo. Eu preciso buscar um milagre. Sabe, muitas vezes nós não nos apercebemos que as pessoas, elas vão atrás de milagres porque elas precisam, e é necessário. Às vezes um milagre nos direciona para outro sentido da vida. Precisamos de milagres, precisamos crer no poder de Deus, precisamos crer nos profetas, precisamos crer que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda liberta, que o Senhor não mudou. Então há um investimento de duas pessoas: um pai, que a sua filha não está chegando à plenitude, e o investimento de uma mulher que está perdendo a sua plenitude. E os dois, eles vão no mesmo lugar, no mesmo dia, em busca de Jesus. Mas há grandes empecilhos, uma multidão. Muitas vezes podemos nos perguntar: mas por que a multidão? A multidão nos atrapalha de termos uma intimidade. A multidão, muitas vezes, ela nos leva a pensar em coisas diferentes daquilo que nós precisamos buscar, ou daquilo que realmente vai mudar a nossa vida. Ah, mas todo mundo está indo, todo mundo está fazendo. E essa mulher agora, ela é apertada de um lado para o outro, é impulsionada para lá, para cá, e Jesus para e diz: olha, alguém me tocou. E os discípulos dizem: como não te tocariam? Em grande multidão. Ele diz: não, alguém me tocou, buscando algo diferente, buscando virtude,
buscando poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa por que havia tocado e como ela sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Tem bom ânimo. O que mais precisamos em nossos dias hoje é bom ânimo. É não nos deixarmos abater, é não nos deixarmos intimidar por tudo que tem se levantado. Esta mulher, Jesus disse a ela: continua neste ânimo, tenha bom ânimo, vença a multidão, vença os obstáculos, busque aquilo que você realmente está precisando e aquilo que realmente vai mudar a tua vida. Então, no mundo hoje tem dois tipos de pessoas: com visão e sem visão. Tem cegos guiando cegos. Os dois estão indo para um abismo. Porque as pessoas não buscam de Deus uma visão, não buscam entender a palavra de Deus. Então vão sendo levados por cegos, são direcionados por cegos. No domingo passado ministrava sobre a idolatria que vem vindo sobre o nosso país. São cegos guiados por cegos. O que diz a palavra? Olha, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e são carregados por aqueles que se tornam como eles. É a religiosidade que vem imperando em nossos dias. Havia uma grande multidão atrás de Jesus, mas apenas 2 pessoas naquele dia saíram de lá diferentes. Apenas 2 pessoas foram buscar algo essencial, foram buscar algo para mudar toda a sua história ou toda a sua vida. A filha de Jairo estava perdendo a plenitude, estava entrando na plenitude e iria morrer, não iria além. Essa palavra de Joel não caberia a ela. Ela não teria visão, ela não iria avante, ela iria terminar com 12 anos. Ao iniciar o seu governo, ela terminava. E a mulher olha para a sua vida, tudo que ela tinha conquistado, ela perdeu em 12 anos. Quantas pessoas estão deixando de avançar, ou quantas pessoas estão regredindo naquilo que já conquistaram? Então, Jairo pediu para que fosse a sua casa. Jairo está ali e agora vê todo aquele milagre da mulher. Talvez no seu coração ele diz: olha, não vai ter tempo para mim. Jesus não vai se voltar para mim. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. O que mais ouvimos hoje: olha, não incomode o mestre, não vá atrás, não pare para buscar Deus, não dedique um tempo para adorar a Deus, não pense nessas coisas. E a vida das pessoas está terminando. Não há sonhos, não há projetos, não há visão. Estamos caminhando sem saber para onde ir, mas sempre vai chegar alguém e trazer uma palavra que vai te desanimar. Olha, não incomodes mais. Esses dias eu ouvi alguém dizendo assim, eu dizia para ele: Jesus está voltando, veja as profecias. E ela dizia: Jesus já veio, Jesus já voltou. Senão nós não estaríamos do jeito que está o mundo. E vou dizer, nós ficamos. Olha como começa a avançar as coisas contra a fé. Pare, não tem mais jeito. E alguns estão tomando decisão de adorar o outro lado.
Um Estado que entrou em uma grande crise no Brasil, inaugurou esses dias uma estátua a Lúcifer. E nós começamos a nos perguntar, para onde nós estamos caminhando? E Jesus então, ele olha para aquele homem e diz, Jesus ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. Não dê ouvido, creia somente e será salva. E entrando em casa, olha o que Jesus faz ao entrar na casa de Jairo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. Entrando na casa, disse para a multidão que continua acompanhando ele, fiquem do lado de fora. Não deixou ninguém entrar. E muitos discípulos também não entraram. Entraram apenas 3 discípulos. Ele diz, fiquem aí do lado de fora. E todos choravam e pranteavam. E ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E quando ele diz isso, o que fazem? Versículo 53, e riram-se dele, sabendo que estava morta. Riram-se dele. Hoje, se você prega o evangelho, as pessoas riem. Se você fala que Jesus salva, as pessoas riem. Se você fala das bênçãos de Deus, as pessoas riem. Isso vai te fazer desanimar? Não. Não pode te fazer desanimar. Isso tem que fazer você continuar a honrar ao Senhor. Buscar a Deus. Muitas vezes nós ouvimos sobre as guerras do Oriente e recebemos notícias pela televisão e muitas vezes nós pensamos, o povo lá está destruído. Estava assistindo um documentário da Síria e há muitos cristãos na Síria e as aldeias sírias é que foram atacadas. Mas o testemunho de uma mulher daquela aldeia nos faz continuar. E ela disse, eles nos cativaram, levaram ao cativeiro. E durante todo o dia, eles queriam que nós deixássemos Jesus. Nos açoitavam, nos ensinavam a sua religião. E no final do dia perguntavam, você deixa esse Jesus? E ela dizia, não. Não. E a testemunha que se enfiava agulhas debaixo da unha. E não abriram mão. Até hoje, eles estão firmes. E eles dizem, eu não abro mão da minha certeza. Sem Jesus, não há salvação. E nós, muitas vezes não entendemos por que são essas guerras, por que são essas lutas, quem está por detrás de tudo isso. E aquela aldeia, que foi feita a reportagem ali, por um viajante, alguém que não tinha interesse nenhum, mas era um viajante, e ele começa a mostrar e entrevistar aquelas pessoas. Na Síria, eles estão dizendo, eu não nego Jesus. Mas derrubaram as suas casas, arrebentaram os seus negócios, mas eu não nego Jesus. Eu não nego Jesus. E Jesus entra nessa casa e ele diz, olha, fiquem do lado de fora. Muitos choravam, pranteavam, e ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. A ninguém fala o que aconteceu. Jesus ali, ele encerrou o assunto, deu de comer àquela mulher, deu àquela moça, aquela menina, ela volta à vida.
presidente Frank Roosevelt disse: não tema a nada, a não ser você mesmo. Não tenha medo de nada, a não ser de você mesmo. O grande inimigo que nós temos somos nós mesmos. Ou nós abraçamos Jesus com fé, com a certeza que Ele está vindo, porque não é o que eu estou falando, mas é o que a palavra está mostrando, e a nossa visão, ela nos fará um vencedor, ou nos fará um conquistado como um gafanhoto. Nós estamos hoje em uma decisão. Ou nós vamos com a multidão e somos consumidos pela multidão, ou nos posicionamos com fé e vencemos. Mas a palavra muitas vezes nos traz, o Velho Testamento é sempre um referencial para nós olharmos, para nós ouvirmos e para vivermos o dia de hoje. As guerras que Israel enfrentou, os cativeiros que Israel enfrentou, tudo isso era um referencial para nós. Ezequiel capítulo 12, Deus usa Ezequiel para abrir os olhos do povo, para anunciar: olha, no caminho que vocês estão indo, vocês vão para um cativeiro. No caminho que vocês estão percorrendo, o inimigo vai vencer vocês e vai cativar vocês. Vocês vão gostar de estar nas mãos dos inimigos, porque vai ser fácil, não precisa pensar, não precisa produzir, não precisa vencer, não precisa ter fé. Muitas vezes o cativeiro nos leva à acomodação, porque as pessoas cedem. Cedem porque o cativeiro muitas vezes é muito mais tranquilo do que enfrentar as batalhas. O evangelho é batalhas, são lutas, é uma guerra contra eu mesmo, é uma guerra contra a minha carne, é uma guerra do espírito contra a carne. E muitas vezes nessa guerra do espírito contra a carne, eu acho que é melhor eu ceder. Porque os meus olhos me levam a olhar a multidão e pensar: mas todo mundo está fazendo, todo mundo está agindo desse jeito, eu serei mais um a agir desse jeito. Então a palavra ao profeta Ezequiel, capítulo 12, veio assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não ver, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para mudares, e de dia muda aos olhos deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Aos olhos deles, pois tirarás para fora de dia as tuas mobílias, como quem vai mudar. Então tu sairás de tarde aos olhos deles, como quem sai mudando do cativeiro. Faze para ti, à vista deles, uma abertura na parede, e tira para fora por ali. Aos olhos deles, nos seus ombros, as escuras as tirarás, e cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. Deus chama Ezequiel e diz assim: você vai fazer um ato profético, você vai tirar as mobílias da tua casa, e vai mostrar ao povo que você está mudando, que você está indo ao cativeiro. Para que, quem sabe, eles possam acordar e ver. Deus está permitindo as guerras, as lutas, para que nós possamos ver.
Mas é impressionante como o povo de Israel, mesmo diante de um profeta, que traz ali um ato profético, eles continuam cegos e surdos. É comum as pessoas mais antigas do Evangelho dizerem: as profecias estão se cumprindo. Porque as novas hoje talvez nem saibam das profecias, nem conheçam as profecias. Ah, mas sempre teve guerra, sempre teve lutas. Esses dias ainda trouxe uma profecia sobre o rio Eufrates. Mais de 6.000 anos o rio Eufrates corre as suas águas, alimentando populações. E a Bíblia tem uma palavra que diz assim: os exércitos se levantarão e entrarão a seco pelo rio Eufrates e atacarão o meu povo. Aí as pessoas ouvem a ciência dizer: em 2040 o rio Eufrates secará totalmente. Não é a Bíblia, é a ciência. Para aqueles que não acreditam na Bíblia, tem a ciência. E a ciência diz: 2040 o rio Eufrates estará seco. E onde nós encontramos que o rio Eufrates está seco? Na Bíblia. Um grande exército, 200 milhões de soldados. Alguns anos atrás, era impensável pensar em um exército de 200 milhões. Hoje nós sabemos que tem países que têm 200 milhões de soldados. E eles vão entrar por ali e atacar o povo de Deus. Mas tudo isso está passando desapercebido aos nossos olhos. E o povo de Israel, então, eles começam a buscar os falsos ensinamentos, os falsos profetas. No versículo 21 diz assim: e veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel. Mas diz-lhes: os dias estão próximos e o cumprimento de toda a visão. Porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais adiada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que esse tem é para muitos dias. Ele profetiza para os tempos que estão longe. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Nos dias de Israel, antes do cativeiro, Deus sempre levantou profetas, e continua levantando. Mas alguns se levantam e dizem: não, não é nada disso. Não é assim, não é bem assim. Olha, fica tranquilo, vai levando a tua vida de qualquer jeito. Ontem eu vi um testemunho de um pastor que conheceu um artista muito famoso, que era aqui de Guarulhos. E ele era um menino na igreja, tocava todos os instrumentos na igreja, servia a Deus. E um dia vem um parente que tinha ido para uma terra distante, trouxe muito dinheiro, foi trabalhar numa terra distante, e trouxe muito dinheiro, e disse para esse jovem: olha, você está perdendo seu tempo dentro da igreja, vamos montar uma banda e vamos ganhar muito dinheiro. E ele fez isso, chegou para sua mãe e disse: eu não vou mais à igreja, eu não vou tocar mais, eu não vou cantar mais,
e saiu para o mundo e se tornou uma banda muito famosa em nossos dias, dos anos 80, 80 e pouco, 90. E um dia esse pastor foi à casa dele e disse: volte para Jesus. E ele disse: eu nunca ganhei tanto dinheiro como estou ganhando agora. Quando eu for velho, eu vou voltar para Jesus. Porque eu sei que Jesus é o caminho. Mas agora eu tenho que continuar a minha vida, eu preciso ganhar muito dinheiro. Quando eu for velho, eu volto para Jesus. Passado alguns meses, perdeu-se a vida em um acidente aéreo. E nunca teve a oportunidade de voltar para Jesus. Nós temos que levar uma vida com Jesus. Com Jesus. Estar com Jesus. A palavra não te importa, não te proíbe de negociar. A palavra não te proíbe de você comer o melhor da terra. Mas não abra mão da tua fé. Não pense que poderá ter outro tempo. Não pense que poderá ter outro dia. Hoje é o dia. É hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. Nós temos que preparar sempre o melhor para Deus. Sempre estarmos buscando a Deus. Então Deus chama Ezequiel e diz: olha, esse ditado... Gozado que Israel tinha muitos ditados. No domingo passado preguei sobre um ditado que dizia: os pais chuparam uvas verdes e os dentes dos filhos embotoaram, ficaram arrepiados. Era um ditado que existia em Israel. Israel tem muito a ver com a nossa sociedade. Nós temos muitos ditados: olha, quando tiver tempo eu vou. Olha, quando eu tiver 60 anos, aposentado, eu vou. Quando não tiver mais tantas necessidades, eu vou. A palavra não te chama para ser um religioso. A palavra não te chama para você estar todos os domingos na igreja. A palavra te chama para ouvir, para entender, para buscar, para ter uma aliança com Deus, para crer no Senhor. Quando, há um tempo atrás, eu dizia: olha, irmãos, vai com a tua família, vai passear, vai para uma praia, passeia com a tua família, porque o evangelho não é estar dentro da igreja só. Nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. Uma palavra de 1 hora, ela tem que mudar a nossa história. Uma palavra tem que mudar a vida de um homem. A palavra, quando entra em nosso coração. Quando entra em nosso coração. Ali na Síria, eu vi que tem cristãos que realmente são convertidos. Porque você passar por açoites, derrubarem a tua casa, e ficar ministrando para você o dia inteiro: olha, vocês estão errados, esse teu Deus não presta, esse teu Deus não serve. Ainda ontem, até coloquei no grupo, o testemunho de um cientista, que ele ia nas reuniões dos maiores cientistas do mundo, e o seu encarregado dizia para ele, ou quando ele fosse fazer uso da palavra, era: não fale do seu Deus. Olha, você é um cientista, não fale do seu Deus. E ele dizia: como eu não vou falar de Deus, se Ele que me deu tudo isso? E disse que havia um problema em um equipamento na medicina, que as pessoas morriam mais pelo equipamento, que poderia salvar, do que pela doença. Quando se colocava aquele equipamento, saía dele uma fumaça que matava a pessoa do pulmão. E todos os cientistas do mundo estavam reunidos ali para resolver esse problema. E esse brasileiro estava lá. E o seu encarregado, um dia na sala, para na porta e diz: e o teu Deus que não te ajuda? Por que você não traz uma solução
O teu Deus não é o Criador? O teu Deus não é o que tudo pode? Você vive falando dele? E esse cientista, ele entra em seu quarto e ele começa a chorar. A Bíblia é aberta, que ele tinha estudado à noite. E ele diz: olha Deus, ó as palavras que eles estão falando contra ti. Me direciona. E ele diz que uma palavra do Espírito veio ao seu coração e diz: leia a Bíblia. E ali ele, lendo a Bíblia, ele vai entender sobre a unção do óleo que Deus mandou preparar. E ele diz: mas eu não posso copiar este óleo. E a palavra disse: a solução está aí. E Deus deu a ele que 2 gotas de betume naquele equipamento, não aconteceria o que estava acontecendo. E ele vai, chama os outros e coloca 2 gotas de betume, conforme diz a palavra. E aquele equipamento começou a funcionar e não tira mais a vida de ninguém. E diz: nunca mais o avião, quando vai pousar, ele coloca as rodas para fora, o trem de pouso, e sempre havia um engasgo. Tinha muitos aviões que engasgavam, e por causa da sua descoberta, não existe mais esse engasgo. Uma palavra que estava na Bíblia, revelada. Esse cientista, ele traz a libertação de muitas vidas. Muitas vidas poderiam se perder, mas através de ouvir o Espírito Santo de Deus. Por isso Joel, ele diz: olha, depois dessas coisas, e há de ser que depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas. A palavra agora começa a dizer: homens e mulheres. Ah, mas a mulher pode pregar? Pode e tem que pregar. A mulher pode falar de Jesus? Pode e deve falar. A mulher pode profetizar? Pode e deve profetizar. Com sabedoria, junto com seu esposo, junto com famílias. Sempre digo, famílias fortes, igrejas fortes. Comece a buscar na palavra de Deus solução. Ah, mas tem muitos obstáculos. Ah, meu marido é um obstáculo. Há uma unção que rompe obstáculos. É o Espírito Santo de Deus. Tudo que nós quisermos fazer na nossa força, não vai. Tudo que eu acho que eu sou capaz, tem uma limitação. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai nos impulsionando, porque nós entraremos em uma rota de evidência. Nós entraremos em uma rota de evidência. Os nossos jovens receberão o Espírito Santo de Deus. Serão diferenciados. 2 tipos de pessoas há no mundo: quem tem visão e quem não tem. Quem tem visão e quem não tem. Esses dias falei sobre um instrutor de bombeiros. E ele diz: olha, eu dou aulas para pessoas que um dia poderão estar em meio a um grande incêndio. Mas às vezes eu estou dando aula para 40, 50 pessoas. E no meio do auditório tem pessoas conversando. E no meio do auditório tem pessoas olhando o celular. Mas eu tenho que continuar falando. Mas um dia haverá um incêndio e essas pessoas não poderão salvar a sua vida e nem a dos outros. Porque quando estava sendo dado aula de sabedoria, elas estavam entretidas em outras coisas. E ele diz: me dói muito isso, mas eu tenho que continuar falando. Porque se eu não falar, ai de mim, que sei e não passei. Há uma palavra para a igreja: Jesus está voltando. A guerra em Israel não é luta de homens,
É lutas espirituais. Lutas espirituais. O que estamos passando em nosso país não é luta de homens, é lutas espirituais. Então, abra os teus olhos. Há dois tipos de pessoas. Você toma a decisão em qual grupo você quer estar. Seguindo Jesus, havia um homem e uma mulher que tinham uma necessidade e buscavam aquela necessidade. E havia ali uma multidão de curiosos. O que vai acontecer? E mesmo acontecendo, aquilo que eles estavam esperando, não mudava a vida deles. Às vezes quando eu leio essa passagem eu pergunto, será que Jairo se converteu? Será que a mulher de Jairo se converteu? Será que essa menina se tornou uma grande missionária? Que fim teve? Muitas pessoas vão receber milagres, mas que fim será o seu? Que caminho você está indo? Você pode ser usado em um milagre apenas para mostrar a grandeza de Deus. Tem pessoas que recebem milagres para mostrar que Deus continua o mesmo. Há pessoas que recebem milagres e daqui 10 dias estão precisando de outro milagre. Porque apenas serviram de testemunho para que uma alma se salvasse. Uma alma se salvasse. Culto de libertação. Às vezes, vale a pena fazer culto de libertação quando há uma multidão. Porque daquela multidão, 30 vão se escandalizar e não volta mais. Mas 10 vão dizer, o diabo existe. Eu preciso mudar minha vida, porque o diabo existe. Talvez aquele que foi usado ali por demônios, ele continua dando lugar, e nunca vai ser salvo. Mas por causa de uma alma, Deus move o mundo. Então, abrir os nossos olhos. O que está acontecendo? Quantas vidas estão se perdendo nessas guerras? Para que a sua vida seja salva. Jesus, ele continua a ensinar. O que mais Jesus fez foi ensinar. Nós pensamos que Jesus, ele estava muito preocupado em fazer milagre. Não, Jesus estava preocupado sim, em dar um direcionamento para que as pessoas pudessem abrir os olhos. Abrir os olhos e olhar. Jesus conta, no capítulo 18 de Lucas, ele fala sobre uma mulher. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi agora o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamarem a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? O questionamento de Jesus. Os dias que o Filho do Homem voltar, Ele achará fé? É a pergunta que nós temos que nos fazer. Eu ainda confio em Jesus? Eu ainda sirvo a Jesus? Eu quero aprender mais de Jesus? Ou eu já abri mão para tudo que está aí? Ou eu me conformo com o mundo? Há uma conformidade com o mundo hoje. Então é necessário uma reflexão. Jesus está te chamando a uma reflexão. Ele não disse, olha, a vida da viúva era fácil. Havia um injusto juiz. Ah, mas se não fosse o nosso país.
Se não fosse o nosso governo, Jesus está dizendo, um injusto juiz. Esta mulher vivia no dia da injustiça. Quando há injustiça, governava. Onde está Deus? Deus continua no mesmo lugar. É um tempo de refletirmos os dias que nós estamos vivendo. Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel, dizendo, prolongar-se-ão os dias e perecerá a visão. A igreja está dizendo, vai demorar. É 2040, nossa, 2040 eu já tenho 80 e tantos anos. Você vai deixar de viver o melhor de Deus. O melhor de Deus. Para muitos, a vida de Jesus se deu hoje. Se deu hoje. Salomão diz, é melhor estar em um velório do que em uma festa. Porque ali no velório, você sabe qual é o fim da carne. Na festa, há enganos, há projeções. Então Salomão diz, é melhor estar no velório do que estar numa festa. Porque no velório, você vai perceber que aquele jovem que deixou a igreja, que deixou Jesus para ser famoso, ser rico, tudo que ele ganhou, ele não levou. E seu corpo foi juntado para poder fazer um velório. E quem o conhecia não pôde ver pela última vez o seu rosto. Por isso é um dia de tirarmos do nosso meio esses ditados que estão acontecendo. Eu tenho todo o tempo. Eu tenho muito tempo. Deus não está te chamando para ser religioso, mas está te dizendo, deixa eu morar dentro de você. Onde você estiver, depois dessas coisas, o Espírito Santo, ele virá sobre todos. E Pedro diz, isto é para nós e é para os nossos filhos. É um tempo de busca. Peça ao Senhor nesta manhã para abrir os teus olhos. Não ser religioso, mas andar com Jesus. Se coloque em pé. Filho do homem, eis que o da casa de Israel dizem, a visão que tem é para muitos dias. Ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei cumprirá, diz o Senhor Deus. Se o Senhor está te dando um tempo, aproveite o tempo. É um tempo de remir o tempo e buscar ao Senhor. É um tempo de começar. Comparar as palavras proféticas. O que está acontecendo no mundo. Isso a Bíblia falou. Isso a Bíblia disse que iria acontecer. Essa guerra de Israel, o que significa? O que vai acontecer? Vai ter paz ainda. Estamos caminhando para a profecia da volta do Messias. Se prepare. Que não seja num dia frio, como o de hoje. Porque muitos olharam para o tempo e dizem, está muito frio. Hoje eu não vou louvar o Senhor não, está muito frio. Outra palavra que se cumpriu em nossos dias. Este evangelho que eu vos anuncio, se falarão em cima dos telhados. Quando Jesus poderia imaginar, com a nossa visão, que haveria satélites, que haveria televisão, que haveria internet. Todo o evangelho está sendo anunciado, está sendo pregado. A pessoa não vem na igreja, mas a igreja vai na casa dela.
Ontem eu fiquei abismado. Uma igreja está com mais de 20 canais de TV. É o dia inteiro falando de Jesus. É o dia inteiro pregando a palavra. Ah, mas não tem audiência. O problema não é dele. O problema é de quem não ouve. O problema é de quem não escuta. Fale com o Senhor nesta manhã. Que você faça parte da multidão que tem visão. E que você está entendendo e quer entender a volta de Jesus. Ele está voltando, é um tempo de se preparar. É um tempo de estarmos prontos. É um tempo de buscarmos a face do Senhor. É um tempo de permitir que o Espírito Santo de Deus venha usar os nossos filhos. Venha usar os jovens, os filhos, as filhas. Fale com o Senhor nesse momento. Senhor meu Pai. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem ministrado nesta manhã. O Senhor nos guarda. Senhor, abre os nossos olhos, tira as escamas, tira os comichões dos nossos ouvidos. Senhor, que não venhamos dar ouvido aos falsos ensinadores, aos falsos profetas, dizendo que Jesus já veio, que nada disso vai acontecer, que isso é fábula. Senhor, nós aguardamos a tua volta. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?